Irmãos, nós temos uma grande expectativa na vida. Eu acho que todos que estão aqui carregam em si, carregam em seus corações uma grande expectativa, uma grande esperança. A esperança pela volta do Mestre Jesus. A esperança pela segunda vinda de Cristo Jesus. E eu quero afirmar a vocês que a cada dia que passa, obviamente mais próxima está a volta do amado Jesus. Oh, glórias! No entanto, é preciso que haja um preparo contínuo, sem cessar, para que, quando nosso amado surgir nas nuvens, oh bênção, aqueles que estiverem vivos, hão de subir com ele, e aqueles que já partiram, hão de ressuscitar e estar com o Senhor para todo sempre. Essa é a grande verdade que a palavra do Senhor nos traz com relação à volta de Cristo Jesus. E eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o 18. Também convido os irmãos a ficarem de pé para que nós possamos fazer essa leitura, que é o nosso texto base. Disse o apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Meu Deus, muito obrigado por esta oportunidade, que é sempre especial, de estarmos reunidos com os nossos irmãos. Senhor, fala conosco, para que essa esperança pela tua volta, ela seja crescente no nosso coração, que nós possamos ansiar pela tua volta, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados, a volta de Cristo Jesus está descrita na Bíblia de uma forma extremamente simples. Quando nós lemos textos como o do apóstolo Paulo, também do apóstolo João, lá em Apocalipse, vemos que a volta de Cristo, ela é simples. Não há muitas complicações. No entanto, o homem, ele gosta de complicar todas as coisas. O homem tem assim um desejo muito grande de complicar situações, complicar tudo em relação ao Evangelho. E a volta de Cristo, ela está envolta hoje em muitas teses. Se você observar, se você procurar livros a respeito da segunda vinda de Cristo, você há de encontrar centenas de títulos. E por incrível que pareça, irmãos, muitos e são totalmente opostos. São títulos que falam a respeito da volta de Cristo, porém o que tem em comum é que Cristo há de voltar. Somente isto. No entanto, desenvolve teses apontando para as pessoas como Cristo vai voltar, como será, enfim, essas coisas todas. Mas eu aconselho a igreja a deter-se na palavra de Deus, a olhar pelas coisas simples que a palavra do Senhor nos revela. E aquilo que não está ao nosso alcance, que seja eliminado da nossa vida. Eu já falei algumas vezes que muitos gostam de ler o Apocalipse e entender o Apocalipse. Algumas partes, claro, não há como não entender, é literal. No entanto, aquilo que o Senhor não nos revelou, não nos está revelado.
Não adianta procurar livros de teólogos famosos, importantes. Você não há de chegar à conclusão porque não existe uma uniformidade de entendimento com relação a essas questões. Nós precisamos nos deter e encher a nossa mente com aquilo que nos dá segurança. E aquilo que não nos está revelado, esperarmos o tempo certo. Porque o Espírito Santo do Senhor, da mesma forma que nos dá a revelação da palavra, da Bíblia, nos evangelhos e outros tantos escritos, também há de nos dar o entendimento, ou para aqueles que viverem esse tempo, o entendimento necessário para compreenderem, sem dúvidas, o Apocalipse e tudo relacionado a essa questão escatológica. É esta a verdade, amados. Cuidado com pregadores que pregam o Apocalipse, que explicam o Apocalipse, que falam isso e falam aquilo. Cuidado com todas essas coisas, pois há uma possibilidade muito grande de engano. Mas eu quero chamá-los a atenção, antes de nós entrarmos de fato nos textos bíblicos, eu quero chamá-los a atenção para algumas afirmativas que são verdadeiras porque estão no Apocalipse, no entanto, nós não as entendemos. Primeiro, o milênio. Creio eu que todos aqui já ouviram falar sobre milênio. O que é o milênio? 1000 anos. Esse texto encontra-se em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 e 2. Ouça só. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Queridos, sobre esse texto, escreve-se centenas de milhares de livros. Sobre esse texto há todo tipo de tese escatológica, há todo tipo de entendimento. E as mais comuns, por exemplo, as mais comuns é a chamada de pré-milenismo. Já ouviram falar sobre pré-milenismo? Pré-milenismo, irmãos, é uma tese escatológica defendida por muitas igrejas em nossos dias, muitos pastores, e há pastores que pregam essas teses nos púlpitos como se fosse afirmativa bíblica. O pré-milenismo afirma, irmãos, que Cristo voltará antes do milênio, esse milênio que Apocalipse faz referência de uma forma tão sucinta, que Cristo voltará antes desse milênio e estabelecerá seu reino na terra, governando literalmente por 1000 anos. E essa visão, ela divide-se ainda em duas subcorrentes. Veja, o pré-milenismo diz que Cristo vai voltar, ele será uma espécie de imperador da terra, e serão 1000 anos de paz. Existe o pré-milenismo histórico. O milênio é uma era de justiça e paz sob o governo direto de Cristo. E existe também o pré-milenismo dispensacionalista. Haverá um período de tribulação antes do milênio e Israel terá um papel central no reino futuro. Evidentemente que eu estou passando definições extremamente resumidas, porque esse negócio é um tanto quanto complexo. E sobre este pré-milenismo, essa tese teológica, muitos pregadores afirmam como se fosse verdade bíblica. Não é uma verdade bíblica, irmãos. É um entendimento teológico e escatológico. A outra corrente, são 3 correntes comuns, a outra corrente, amilenismo. Eu me identifico muito com essa corrente teológica, porém nunca ensinei isso para vocês aqui, nem vão ouvir. Mas eu me identifico muito com essa corrente teológica. Diz, o milênio não é um período literal de 1000 anos, mas sim uma era simbólica que já ocorre desde a primeira vinda de Cristo, com seu reinado espiritual sobre a igreja. O julgamento final acontecerá na segunda vinda de Cristo. Evidentemente que isso é muito amplo, mas alguns aspectos do amilenismo me identifico, eu acho que é o caminho. No entanto, não vou ensinar isto como uma verdade absoluta, sim, como entendimento teológico. E a outra, o pós-milenismo. O milênio será um período de crescimento e avanço do evangelho, onde a igreja, por meio da pregação, trará uma era de justiça antes da volta de Cristo. Ou seja, irmãos, tudo relacionado à volta de Cristo,
o homem amarrou ao milênio. É antes da volta? Alguns entendem como uma situação apenas espiritual, meu caso, e outros que o milênio será após a vinda. No entanto, amados, tudo isto não deve prender o nosso coração. Haja vista que é apenas teses teológicas desenvolvidas por homens. E se você pegar livros que abordam essas três teses teológicas principais, há muitas outras, vocês vão de ver que não há um consenso entre eles. Não há um consenso. Portanto, não é um tema para nós perdermos o nosso tempo. Leia a Bíblia e aquilo que não está revelado, espere o tempo da revelação. Amém? Espere o tempo da revelação. Essa é a verdade. Outro aspecto, arrebatamento. Arrebatamento é cantado nas músicas, é pregado por aí. Eu acho que todos já ouviram falar sobre arrebatamento. Arrebatamento, irmãos, será o momento no qual todos aqueles que estão sobre a face da terra hão de encontrar-se com Cristo, por ocasião da sua volta, e aqueles que ressuscitarem também. Ou seja, o arrebatamento culmina com a volta de Cristo Jesus. Todos serão arrebatados nesse tempo. Oh, glórias! Existem umas músicas aí meio doidas que falam sobre arrebatamento, que uns serão tomados, outros ficarão, aquela coisa toda, e as pessoas cantam. Está dentro dessas correntes teológicas, porque o arrebatamento há de fechar a existência do ser humano sobre a face da terra. É o fim de todas as coisas, é o fim do mundo. Amém? Nós não vamos entrar nos pormenores dessas três correntes, pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Não vamos entrar nesses pormenores, mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais, hoje nós temos na internet com as suas facilidades e certamente é muito, mas muito fácil encontrarmos pessoas falando sobre esses temas. No entanto, não aconselho muito não, tá? Vamos lá? Vamos então para nosso estudo. Essa é uma base para que vocês possam compreender como o homem entende a volta de Cristo Jesus. Mas vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da volta de Cristo. Primeiro, é uma promessa a volta do Senhor Jesus. É uma promessa, irmãos. João capítulo 14, versículos 1 até o 3. João capítulo 14, versículos 1 até o 3. Ouça só o que diz a palavra. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Oh, glórias! E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. São palavras daquele que está voltando, palavras de Cristo Jesus. Irmãos, a volta do Senhor Jesus tem para nós promessas magníficas, promessas maravilhosas, e também há uma promessa do Senhor para as nossas almas. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar informações, muitas informações, com relação à breve volta de Cristo Jesus. Se você ler a palavra com atenção, você há de ver que está profetizado que Jesus há de voltar. Oh, glórias! No entanto, Cristo disse que Ele foi para preparar-nos lugar na glória. Eu sei, amados, que infelizmente, eu falo infelizmente porque, sei lá, é difícil, mas nós não vibramos com esse tema. Tem uma promessa do Senhor para as nossas vidas, que Ele foi para preparar-nos lugar na casa do Pai, na casa de Deus. E esse lugar que o Senhor Jesus foi preparar-nos, olha, não há como descrevermos. É magnífico demais. Evidentemente que há todo um proceder. Estamos aqui nos preparando para esse lugar maravilhoso, mas antes desse encontro e tomarmos posse desse lugar, vamos passar pela morte, se Jesus não voltar antes, vamos passar pela morte. E talvez seja essas situações que façam com que as pessoas não vibrem, não alegre-se
com a grande informação que Jesus está voltando. Amados, Jesus está voltando. Nós precisamos entender isso, queridos, e estarmos felizes, porque é uma promessa de Deus para as nossas almas. A nossa vida não há de findar sobre essa face da terra e apenas deixar de existir. Não. O Senhor, irmãos, Ele nos escolheu para que nós pudéssemos estar com Ele na glória para todo sempre. No entanto, nós precisamos fazer a nossa parte. É a fé viva. E a fé viva é uma fé praticante da vontade do Senhor. Oh, glórias! E necessário é que haja uma motivação no nosso coração que leva-nos a buscar o Senhor cada vez mais. Nos deixarmos envolver com aquilo que é do Todo-Poderoso. Oh, glórias! Vivermos pela fé. E vivermos pela fé não é nos isolarmos desse mundo, mas viver pela fé é praticar a vontade do Senhor, é colocarmos em prática aquilo que Ele quer para a nossa existência. Portanto, que haja essa expectativa maravilhosa no nosso coração, a expectativa maravilhosa da breve volta de Cristo Jesus. Amém, amados? É uma promessa para os fiéis. É uma promessa para aqueles que amam o Senhor. Você ama Deus? Você ama Deus? Essa promessa é para você. Ele foi preparar um lugar especial para você, para que nós possamos estar na glória com Ele. Amém? 2. O arrebatamento e a ressurreição dos santos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Ouça com atenção. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluias! Oh, glórias! Você já se perguntou a respeito dessa promessa de ressurreição dos mortos? Você já parou para pensar a respeito disto? Aqueles corpos que foram queimados, que foram destruídos, que não sobrou nem a cinza, como ressuscitar? Como é que esses corpos serão ressurretos? Amados, ressurreição é voltar a vida ao corpo. Ou seja, alguém morre e ele volta a viver. Isso é ressurreição. É algo físico, não é um fantasminha, não é algo sobrenatural nesse aspecto de, é um fantasma, aquela coisa toda, não. Ressurreição é aquele que morreu, é exemplo de Lázaro, Jesus e outros, voltar à vida no seu corpo. Quando nós vemos essa promessa bíblica, irmãos, da ressurreição daqueles que partiram, é preciso entender que a palavra diz que teremos um corpo diferente. Um corpo incorruptível, um corpo segundo o de Cristo. Não teremos mais esse corpo da forma que nós somos. No entanto, teremos uma vida física, não com este corpo. Ou seja, aqueles que morreram, tiveram seu corpo queimado, destruído, não surgirá da cinza o mesmo corpo. Há de surgir um corpo espiritual preparado pelo Senhor, a exemplo, como diz a palavra dos anjos. Veja que maravilhoso é, irmãos. Será perfeito, irmãos, porque carregaremos em nós a glória do Senhor. Seremos semelhantes a Cristo Jesus. Portanto, estejam preparados para a ressurreição. Provavelmente muitos aqui não verão a volta de Cristo, consequentemente não serão arrebatados, mas serão ressurretos. Eu particularmente gostaria da experiência do arrebatamento, mas não cabe a mim esse tipo de escolha. A palavra diz, amados, que serão 2 tipos. Quando Cristo voltar, aqueles que estiverem vivos sobre a face da terra serão arrebatados.
Quando Cristo surgir nas nuvens, não sei como será, algo é certo: a glória do Eterno envolverá todo o planeta. Além do planeta, envolverá todo o sistema solar, todo o universo. Todo o universo verá a glória do Senhor. Todo o universo será abalado pela glória de Cristo Jesus. Não será algo pontual, não de forma alguma, mas será algo, irmãos, que envolverá todo o universo. Oh, glórias! E isto envolverá esse universo que será restaurado segundo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que aqui estiverem. Mas é certo que todo o universo há de contemplar, portanto, a glória do Senhor envolverá a terra, não sei como, mas aqueles que estão no lado oposto do planeta, da mesma forma que haveremos de contemplar a glória de Cristo, eles também, de forma simultânea, verão a mesma glória de Cristo. É necessário entender que Jesus transcende o nosso entendimento. Nós somos muito limitados, porque nós estamos acostumados a olhar para Jesus e vê-lo pendurado numa cruz, na parede, vermos Jesus nas gravuras, nas revistas, um ser limitado. Mas Jesus não é um ser limitado. Jesus é o Criador do universo. Esse universo não cabe à glória do Senhor. E esta é a promessa do Eterno. E diz a palavra que aqueles que estiverem vivos, quando Cristo voltar, serão arrebatados, serão levados com Ele. Amém? Aqueles que já sepultados desde Adão até os nossos dias, ou até os dias da volta de Cristo, serão todos ressurretos. Não mais com esse corpo mortal, não mais com esse corpo corruptível, mas incorruptível, para a honra e para a glória do Senhor. Queridos, serão momentos magníficos, extraordinários. Oh, glórias! E para aqueles que estiverem vivos, com certeza será um momento tão ímpar contemplar a glória de Cristo Jesus. Em contrapartida, aqueles que estiverem vivos, por ocasião da volta do Senhor, terão momentos aterradores. Meu Deus do céu, assustadores. Porque a glória do Senhor, irmãos, há de traspassar o ser humano. E cada um há de entender quem ele é e entender como viveram sobre a face da terra. Aqueles que faleceram, aqueles que estão enterrados longe de Cristo, serão ressurretos, mas sentirão o peso da justiça do Senhor. Me refiro àqueles que morreram sem Cristo Jesus. Sentirão o peso. E da mesma forma que aqueles que estiverem vivos, eles sentirão o peso, o rigor da justiça do Senhor, e isto para sempre. Amém? Irmãos, é a vitória de Cristo Jesus, é a vitória do Senhor. A palavra diz, há uma ordem. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e transformados. Às vezes, amados, esses dias a pastora estava até perguntando sobre isso. E aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Cristo Jesus? Como fica a situação desse povo? Lá numa ilha remota, no meio do Pacífico, ou no meio das florestas, no deserto, pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, com certeza, em nosso tempo ainda existe. Ainda existe. A Índia está cheia de pessoas que não sabem nem quem é Jesus. E eu tive a experiência de conversar com pessoas que não sabiam quem era Jesus. Portanto, é comum, nesse mundo afora, pessoas que nunca ouviram de Cristo Jesus. Há um texto, irmãos, em Romanos, que fala que a glória do Senhor é visível na criação. Portanto, todos têm a mesma oportunidade. Aqueles que estão isolados, o Espírito de Deus move nestas vidas para que eles possam ver e entender que existe um Criador, e a esse Criador render glórias, render louvores. Ah, mas pastor, como é que é isso? A Bíblia diz que Abraão
foi tocado pelo Espírito Santo do Senhor. Ele ouviu a voz de Deus. Não tinha profeta, não tinha pastor, não tinha sacerdote, não tinha ninguém. Ele estava numa terra pagã, vivendo um culto pagão, mas o Espírito de Deus falou a ele. Ele ouviu o Espírito de Deus. Esse mesmo princípio se aplica em nossos dias. Amém? E eu quero ir além. Às vezes as pessoas falam assim, mas nunca ouviram de Cristo. Amados, quantos estão dentro da igreja que não estão nem aí para Jesus? Entenderam? Qual a diferença? Já ouviram, mas não trouxeram Jesus para o coração. E aqueles que estão isolados, a misericórdia do Eterno, com certeza, os alcança. E na glória, irmãos, lá no céu, com certeza vamos nos reconhecer. Vamos nos reconhecer nos céus. Você há de conversar com pessoas que nunca ouviram falar do Todo-Poderoso, mas que viveram a verdade do Senhor. Amém? E essa questão de nos conhecermos no céu, eu sei que também é impactante, porque o primeiro questionamento que surge, mas como é que eu vou viver no céu sabendo que meu filho não está aqui comigo? Que meu esposo não está, meu pai, minha mãe, enfim, um familiar, meu amigo não está aqui. Como é que eu conseguirei viver no céu feliz, sabendo que meu filho está na perdição? Como? Irmãos, nós temos que abrir a nossa mente. Abrir a mente. Seremos novas pessoas, que carregaremos em nós a glória de Cristo. Não mais teremos esses pensamentos que nós temos aqui, porque seremos tomados pela justiça de Deus. E se existe um ser que pode amar mais do que todas as coisas, chama-se Jesus Cristo. Jesus ama a mim infinitamente mais do que minha mãe. Ama meu filho infinitamente mais que eu amo. Portanto, olhando para essa ótica, Jesus é para estar depressivo lá no canto do céu, chorando por aqueles que não querem saber dele e estão partindo para a eternidade, para a perdição eterna. Mas Jesus não está nesse aspecto. Jesus está na sua glória, tomado pela sua glória. Não se preocupe com essa situação, mas preocupe-se em falar de Cristo Jesus para o teu familiar, para aqueles que são queridos, porque isso sim é uma obrigação nossa. Amém? Queridos, o arrebatamento, a volta de Jesus, também é o fim de todas as coisas. Depois do arrebatamento, depois da volta do Senhor Jesus, fim do mundo. O popular fim do mundo, volta de Cristo Jesus. É a mesma coisa. Voltou Jesus, ponto final. Aqueles que estão com Cristo no coração, vivendo as verdades do Senhor, subirão com Ele. Aqueles que não querem saber do Senhor, serão lançados no lago de fogo e sofrerão eternamente naquele lugar. É assim que está na palavra, e não vamos procurar complicar a palavra com nossos achismos, com nossos entendimentos, ou pelos achismos e entendimentos teológicos de muitos. Amém? 3. O Senhor, irmãos, nos chama a vivermos em vigilância e santidade. Ouça a palavra. Mateus capítulo 24, versículos 42 até o 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, atentos, ligados, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Irmãos, a única certeza que nós temos, Jesus virá. Em relação a tempos, eras, gerações, essa certeza nós não a temos, nós não sabemos. No entanto, somos chamados a vivermos uma vida contínua de vigilância. E essa vigilância é vivendo dia após dia a verdade de Cristo Jesus. Amém? É vivendo a verdade do Senhor dia após dia, irmãos.
Nós precisamos colocar na nossa cabeça o seguinte: é como se Cristo voltasse na próxima hora, nos próximos 60 minutos. E eu tenho consciência que, se não estiver vivendo em santidade, não subirei com Ele. É esta a consciência que cada ser humano, cada servo de Deus precisa ter. É de viver como se Cristo fosse voltar nos próximos 60 minutos. Ou seja, esse preparo enquanto há vida, esse entendimento enquanto há vida, essa forma de vida enquanto estivermos sobre a face da terra. É vivendo como se Cristo estivesse para voltar nos momentos seguintes. Oh, glórias! Porque ela será inesperada. Quando todos estiverem casando, dando-se casamento, banqueteando, divertindo-se, trabalhando, fazendo tudo o que lhes é trivial, eis o momento da volta de Cristo Jesus. E assim será. Eis a necessidade de vivermos a santidade. E santidade é separado das práticas pecaminosas desse mundo. Amém? Viva em constante preparação, E não esqueça, mais uma vez, a santidade ela é essencial na vida daqueles que aguardam, que desejam estar na glória com o Todo-Poderoso para sempre. Se não há esse desejo, pode viver da forma que achar conveniente, que não tem problema. Mas prepare-se para o sofrimento eterno, porque é isso que a Bíblia diz também. Amém? Viva como se Cristo fosse voltar nos momentos seguintes. Queridos, nessa palavra vemos que a volta do Senhor é uma promessa, ela traz em si uma promessa, que estaremos com Ele na glória. Oh, bênção! Ainda que haverá um arrebatamento e uma ressurreição. Arrebatamento para aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo e ressurreição para aqueles que partiram antes da volta de Cristo Jesus. E isto desde os tempos de Adão até os dias da volta de Cristo. Todos serão ressurretos e todos prestarão contas ao Todo-Poderoso nesta ocasião. Ainda somos chamados a vivermos em vigilância, em santidade. Vigilância e santidade constante. Nunca é demais ser santo. Nunca é demais vigiar. Nunca é demais fazer aquilo que Deus quer. E o nosso quarto tópico e último, a esperança eterna dos salvos. Há uma esperança, irmãos. Oh, glórias! Há uma esperança. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 até o 4. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 até o 4. Ouça só o que João escreve. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Nesse texto, amados, nós vemos parte da promessa do Senhor, que deve encher o nosso coração de esperança. Estarmos com Ele na glória para todo sempre, para vivermos, irmãos, momentos perfeitos da presença do Senhor. Queridos, o céu, essa nova morada que o Senhor nos dá, não sei se será uma terra reformulada, provavelmente não. Provavelmente essa terra não passará por uma transformação e ficará ali o leão, aquela coisa toda. Não nesse aspecto. Não nesse princípio que é defendido por uma seita, mas um lugar que o Senhor há de preparar extremamente especial, magnífico demais, para a habitação eterna daqueles que são seus filhos, daqueles que são e viverão para todo sempre com Ele. A palavra diz que é um lugar sem dor, sem sofrimento ou morte.
Ou seja, amados, entenda como um lugar perfeito, perfeito. Um lugar magnífico, extraordinário, onde nós passaremos toda uma eternidade. E a eternidade é a ausência de tempo. Passaremos toda uma eternidade na presença do Senhor, usufruindo do melhor que Deus tem para cada um dos seus servos. Amém? Tem aquele ditado, Deus tem o melhor. Eu falo um ditado porque as pessoas falam isso de forma muito corriqueira. Deus tem o melhor para os seus. Deus tem o melhor nessa terra para os seus. O melhor que Deus tem para os seus na terra, salvação. E o melhor que Deus tem para o ser humano, para os fiéis, a casa celestial. O lugar maravilhoso. Porque nessa terra teremos aflições, teremos dificuldades e tudo isso que nos é comum. Mas, se nós perseverarmos na fé, glórias, estaremos ali, logo, logo, na presença do Senhor, para usufruirmos deste lugar. Queridos, eu quero chamá-los a atenção para a seriedade desse tema. A seriedade. Se nós não nos prepararmos, se porventura não houver um preparo, não entraremos no reino dos céus. Impossível entrar no reino dos céus. Não existe um caminho alternativo. Não existe um caminho B. Só existe um caminho, irmãos, e o caminho chama-se Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em outro texto, eu sou a porta de entrada nos céus, Cristo Jesus. Portanto, cuidado com aquilo que você entende. Cuidado, amados, com o teu entendimento. A partir do momento que o teu entendimento foge da palavra, foge dos princípios bíblicos, eis que é o teu entendimento e não a revelação de Cristo Jesus. Nós não podemos, de forma alguma, na nossa sabedoria, empurrarmos goela abaixo de Jesus os nossos princípios. Não, irmãos. Falei de uma forma bem coloquial. Porque muitos estão fazendo assim. Eles querem que Jesus aceite os seus princípios como se fossem os princípios de Jesus. Não é assim, amados. Nós temos que nos adequar, nos colocarmos dentro da visão do Senhor. Se você deseja o céu, é dessa forma. E isso é mais sério e mais profundo do que parece. Porque leva-nos à abdicação da vida, dedicação completa, renúncia completa, entronização do Senhor em primeiro lugar, buscai, pois, o reino dos céus. Buscai, pois, em primeiro lugar, amar o Senhor acima de todas as coisas. Vê como são as coisas? Os princípios de Deus são simples. Mas se nós não os observarmos, não vamos entrar no céu. É preciso observar aquilo que o Senhor quer para as nossas almas. Amém? E a volta de Cristo, com certeza, é inabalável. Nós precisamos ter essa convicção plena, convicção inabalável. Glórias! E ela precisa impactar a nossa vida diária, a ponto de levar-nos a viver somente aquilo que Deus quer e determina para nossas almas. E como servos fiéis, amados, estejamos preparados. Esteja preparado em nome de Jesus. Esteja preparado. Santidade, vigilância. Santidade e vigilância. Nós vivemos dias, queridos, que as pessoas não estão nem aí para Jesus. Me desculpe falar dessa forma. As pessoas acham que Jesus precisa de nós para alguma coisa. E nós nos fazemos de corpo mole ou nos colocamos numa situação superior ao do próprio Cristo, ao, de certa forma, exigirmos que Ele nos aceite da forma que nós somos. Aí nós fazemos a vontade do Senhor de uma forma muito relaxada, sem compromisso,
Não temos compromisso com nada sobre a face da terra. Mas quando dá, eu vou à igreja. Quando dá, eu leio a Bíblia. Quando dá, mas chegará um momento que não vai dar. E esse momento está fechado. E só Jesus sabe o dia. Duas formas. Vamos usar, não numa ordem, mas primeira, a morte. A morte fecha isso aí. E depois da morte, já era. E dois, a volta de Cristo. Fecha isto. Depois da volta de Cristo, não há condições, não há um segundo tempo, não há uma prorrogativa. Não existe. Queridos, é tempo de estarmos preparados, nos fortalecermos em Cristo, conhecermos a palavra, vivermos a palavra, buscarmos o Espírito Santo do Senhor, para que sejamos cheios do Espírito e vivamos a vontade do Eterno com fervor e com alegria. Mas ainda estamos vivos, não morremos, Jesus não voltou. Aproveitemos esse tempo para testemunhar da nossa fé ao nosso próximo. Testemunhar da nossa fé ao nosso próximo. Use de todas as formas possíveis e imagináveis, desde que não firam a glória do Senhor. Nós não podemos usar de formas escusas, como nós temos visto nesses últimos tempos. Estou fazendo isso aqui para me parecer com eles, para que eles possam ver Jesus em mim. Não. Nós temos que nos parecermos com Cristo, para que vejam Cristo em nós. Jamais nos deixarmos envolver pelo meio com a ideia de evangelizarmos o meio, porque não funciona dessa forma. Amém? Enquanto Cristo não volta, façamos a vontade dele e vivamos a vontade do Todo-Poderoso. E mais uma vez, cuidados com essas correntes teológicas, essas correntes escatológicas. Escatologia é a matéria que estuda as coisas do fim. Portanto, cuidado com essas matérias escatológicas, essas pregações escatológicas, cuidado com isso. Há muita fantasia, há muita fake, há muitas invenções, há muitos princípios que são ensinados como verdadeiros que não são verdadeiros, que não estão na palavra, mas seguem apenas princípios teológicos que um teólogo desenvolveu no decorrer da história. Amém, queridos? Vamos então orar, irmãos, finalizando essa palavra. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua revelação tão perfeita, tão magnífica, que nos dá um ensinamento, que nos dá condições de estarmos preparados para a tua volta, Pai. Senhor, abençoa-nos para que nós possamos guardar esta palavra no coração e vivermos separados, vivermos em conformidade com a tua vontade. Oh Deus, abençoe a estes que hão de ouvir esta palavra, que ela seja de revelação, de discernimento nessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Breve Cristo virá. Oh, glórias! Breve Cristo virá. Aleluias! Mensagem 1379.